Algumas maneiras de ajudar a criança a lidar com as emoções em momentos de estresse. Às vezes pensamos que não é muito interessante pararmos para pensar nessa situação, mas as crianças elas vivem muitos momentos de estresse e nós, como pais, devemos lutar contra isso. E existem algumas maneiras que são ótimas ideias para que nós possamos ajudar as crianças nessa situação. Uma delas é a gente dar à criança o espaço que ela precisa para se expressar. A criança gosta de brincar, ela tem muita energia, então nós devemos dar espaço para que ela possa expressar tudo aquilo que ela sente. Vê um lugar na sua casa, um lugar livre, para que você deixe sua criança à vontade, para ela desenhar, para brincar. Se você já comprou uma escrivaninha para o seu filho fazer a lição de casa, ótimo, mas se não, pense que esse é uma ótima estratégia para que ele possa desenvolver a atividade dele, porque assim ele vai se sentir muito mais à vontade, vai se desenvolver melhor. Ele pode desenhar, pode ler, vai ser uma forma de incentivá-lo a estudar, a ler, a desenhar, e vai ser um espaço adequado para que ele possa se expressar. E ele pensar assim, poxa, nesse lugar aqui quem manda sou eu. Ou seja, é o cantinho dele, né? Outra forma é você ensinar aos seus filhos algumas estratégias contra o estresse. Nós, como pais, percebemos que os nossos filhos a cada dia estão sofrendo cada vez mais. Mas nem todos devem como enfrentar esse sofrimento. Por exemplo, nós vemos hoje muito ocorrer o bullying. O bullying ocorre em qualquer lugar, em diversas situações com nossas crianças. Por isso é muito importante que nós expliquemos para os nossos filhos que eles não precisam ter vergonha de pedir ajuda, que ele precisa colocar os sentimentos em relação a uma pessoa agressiva para fora. Ele pode contar um exemplo, nós podemos contar um exemplo inspirador do que ocorreu em nossa infância, acompanhar a nossa criança e mostrar o que ela deve fazer. É muito importante que nossas crianças sintam e saiba que com esse apoio ela pode resolver os problemas que surgirem. Nós pais somos responsáveis por nossas crianças. Nós também devemos preparar a criança para uma situação de estresse, uma situação estressante. E isso é muito importante quando se trata de crianças estudantes. Elas vão entrar no primeiro ano da escola. Você vai ter que fazer o quê? Explicar a ela como se preparar para este novo mundo que vai se iniciar para ela, para que ela não tenha surpresa. Explique que o início é muito importante, dê preferência a comprar o seu material escolar e deixe que ele escolha alguns materiais, porque nós sabemos que hoje, diante da situação econômica que nos encontramos, não dá para nós fazermos todas as vontades dos nossos filhos. E o material escolar está cada vez mais caro. Mas damos uma opção ou duas para que ela possa escolher algum material. Isso vai fazer bem para sua criança, certo? Uma injeção excessiva de impulsos pode causar ainda mais estresse. Por isso, não exagere. Como nós fazemos para poder conseguir o equilíbrio? A melhor maneira é responder às dúvidas com paciência e estimular o interesse da criança. Conte algumas coisas sobre as mudanças que vão acontecer e procure não esconder nada. Tá bom, gente? Essa é mais uma dica. Outra coisa. Como nós vamos ensinar ao nosso filho técnicas de relaxamento? Existem técnicas simples que podem nos ajudar. Claro que não é 100% garantido,
mas podem amenizar o estresse e ajudar a criança a olhar as situações difíceis com mais serenidade. Por exemplo, você pode ensinar ao seu filho a técnica das 3 respirações profundas, mostrar a contar de trás para frente, de como relaxar os músculos. É uma coisa interessante que também faço com meus filhos e vejo que tem um certo resultado. Outro método é se imaginar em um lugar bom, no lugar favorito da criança, ou lembrar de alguém querido. Isso é muito importante, ainda mais quando se tratam das crianças que estão em escolas competitivas, em que os alunos são estimulados a serem sempre os melhores. Eles estão sempre lidando com situações estressantes, então nós temos que ajudá-los nessas questões. Um outro ponto muito interessante é que nós devemos ensinar a criança a reconhecer e a expressar os sentimentos. E isso é muito importante. Hoje vemos muitas crianças recatadas, que não conversam, tímidas, que não se abrem com seus pais, mas isso não deve acontecer. A criança deve entender o que está sentindo, certo? E ela deve sim expressar esse sentimento. Uma criança, quando ela está entre seus 6 e 7 anos, ela costuma viver um turbilhão de novas descobertas e emoções todos os dias. Os pais são responsáveis por ensinar a criança a reconhecer e expressar seus sentimentos. Isso pode ser feito em qualquer momento. Basta sentar e conversar, perguntar o que ele sente, né, em determinadas situações. Você conta como você se sentia quando ocorria com você. Uma conversa assim pode ser ótima para a criança, como para nós, como pai também, certo? Aqui em casa tenho 3 crianças em fases diferentes e uma já está na fase da pré-adolescência. Essa fase é um pouco mais complexa, mas já sentei várias vezes para conversar com ela. A respeito de quê? A respeito das intenções dos amiguinhos, a respeito das mudanças no corpo que vai ocorrer. Nós não devemos deixar nossas crianças terem essas surpresas, nós devemos prepará-los, certo, gente? Uma outra coisa muito importante hoje em dia é estar sempre de olho no que o nosso filho está lendo e está vendo. Está o computador, a internet, o celular à disposição de nossos filhos o tempo todo, mas não devemos deixar eles ficarem da forma que querem à vontade. Nós temos que controlar isso. Além do controle, deve ter o acompanhamento, certo? Porque lá na internet existem coisas boas, mas também existem as coisas más, certo? E uma criança, em determinadas situações, ela não entende certas coisas. O importante é que nós não esquecemos que na internet existe uma grande quantidade de conteúdo que pode acabar com a resistência ao estresse de uma criança. Por isso, tome cuidado para o seu filho não entrar em sites para adultos e não permita que ele saia por aí distribuindo informações pessoais, porque existe muita gente ruim espalhada pelo mundo. Ou seja, preste atenção no seu filho dentro do possível. Não precisa sufocar sua criança, tá bom? Uma coisa importante que eu também acho é inscrever nossos filhos em aula de música. Minhas 2 filhas, elas fazem aula de música e eu vejo que é importante, sabe? A música tem um grande poder de influenciar as nossas emoções, certo, gente? Ela ajuda a diminuir a pressão arterial, que leva a uma redução do estresse, da depressão, da ansiedade, que acontece não só com as crianças, como também com a gente. Além disso, as aulas de músicas também ajudam nos estudos.
ela pode ajudar a melhorar a memória. Por meio das melodias favoritas da criança, ela pode memorizar versos ou até mesmo algumas regras gramaticais. Na internet você até pode encontrar muitas músicas didáticas com técnicas memorativas, com temas diferentes. Além disso, a música pode ajudar a criança com matemática, com muitos assuntos, porque se nós percebermos, nossos filhos, desde pequenininhos, quando começam a ouvir músicas, eles já começam a memorizar aquelas músicas. E se nós incentivarmos a eles a ouvir músicas didáticas, músicas que venham ensinar algo bom para eles, vai ser ótimo. Ele vai memorizar aquilo para o resto da vida dele. Uma situação que também pensamos e que devemos nos preocupar é em relação à televisão antes de dormir. Na minha opinião, particularmente, eu acho que não deve ver televisão antes de dormir. Hoje em dia, a falta de sono não é só nos adultos. Aqui em casa mesmo, muitas vezes meus filhos vêm até mim já, depois que já estão todos deitados para dormir. Minha mãe, não consigo dormir. Isso não acontece só com a gente, acontece com eles também. As crianças de hoje em dia ganham aparelhos eletrônicos ainda muito jovens. Ficar diretamente assim, muito em frente à televisão, à tablet, ao celular. E eu creio que todos sabem que na hora de desligar esses aparelhos é sempre um grande problema, na maioria das vezes. Esse estilo de vida acaba levando à falta do sono, ao estresse e à irritabilidade. Por isso é importante nós sabermos a rotina fundamental para o bom desempenho de nossos filhos. A rotina escolar é sempre muito exigente. Por isso, é fundamental que nossas crianças durmam o suficiente. Sendo assim, limitar o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir não é rigidez, é uma necessidade, é uma ajuda para os nossos filhos. Uma outra coisa que também podemos fazer é fazer uso de objetos anti-estresse. Isso mesmo, a ajuda de objetos. Como nós podemos fazer isso? É assim, como por exemplo, quando eu li essa matéria na internet, ele falou de uma mala anti-estresse, que nessa mala são armazenados apenas objetos agradáveis, como lápis de cor, doces, fotos, dependendo do gosto da criança. Cartões reflexivos que você pode estar escrevendo, deixando para sua criança. Isso não só vai relaxar a sua criança, também como vai dar um incentivo, vai levantar a sua autoestima, entendeu? Vamos pensar assim, em algo positivo, em métodos para que elas se distraiam, como escrever uma história, cozinhar, passear no parque. Certo, gente? Nós devemos olhar mais para as nossas crianças. Outra coisa muito, muito importante é como nós lidamos com o estresse, porque nós somos o espelho para a criança. Então, nós devemos mostrar para ele o melhor e não o pior. Em uma situação de estresse, nós devemos reagir de uma forma que nós queremos que nossos filhos também venham reagir dessa mesma forma. Nós podemos enfrentar com sucesso esses momentos de estresse. Podemos sim. E assim nossos filhos também vão se esforçar para alcançar os mesmos resultados.
Por isso, é importante que nós sempre mantenhamos a calma e o autocontrole, para que nossos filhos se inspirem em nossas reações e façam o mesmo com a vida deles. Aí eu pergunto para você, qual método que você utiliza para enfrentar o estresse? Quais são os métodos que você usa com seu filho? Compartilhe comigo, deixe aí sua ideia, o seu exemplo, algo que você já faz no seu dia a dia. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Deixe seu like, que muito irá ajudar o nosso canal. E caso tenha gostado, comentem, faça comentários, deixem ideias do que vocês querem ouvir, que eu estarei respondendo a vocês e fazendo vídeo. Espero que vocês estejam gostando, tá bom? E muito obrigada.